Glória a Deus. Eu sou de uma cidade no interior de Goiás chamada Morrinhos. O pastor conhece, né? Tem familiar lá. E bem próximo a Goiânia, uma cidade próxima, 120 quilômetros. E eu tenho viajado por todo o Brasil, fora do Brasil, servindo a igreja. Sou pastor da igreja local também, eu e minha esposa. E nós estamos esse ano no desafio de pastorear os jovens. Ontem estava compartilhando um pouco com o pastor Ricardo a estratégia que Deus nos deu de uma mega célula que nós estamos fazendo aos sábados. Ao invés do culto de jovens, nós estamos fazendo uma mega célula para gerar realmente esta comunhão e os jovens se conhecerem, né? O corpo bem ajustado. Isso está sendo muito precioso. Na minha casa mesmo, nós reunimos ali cerca de 100 a 150 jovens no pátio e está sendo assim um tempo muito precioso, muito poderoso. Esse ano, através do projeto que nós aplicamos lá, que são as Casas de Paz, nós ativamos os jovens para poder abrir casas de paz espalhadas por toda a cidade. É uma cidade de 50 mil habitantes, uma cidade pequena, mas bem gostosa de morar. E nós então desafiamos os jovens, e os jovens ativou a igreja de certa forma também. E nós ganhamos já só esse ano cerca de 20 a 30 jovens que estavam perdidos nas drogas, na prostituição. Tem um casal de discípulos queridos, o Diego e a Cleo. Diego, muitos anos, irmãos, afundado no crack, na cocaína, estava no fundo do poço. A própria mãe dele já não acreditava que tinha uma solução para a vida dele. E era um jovem desacreditado, um jovem marginalizado, um jovem que não era bem visto pela cidade. E nós abrimos uma casa de paz ali na casa dele, porque a minha esposa, ela faz a unha com a esposa do Diego, que é a Cleo, ela é manicure, e através dessa abertura ali, ela começou a abrir o coração com a minha esposa. A minha esposa, então, sugeriu a ela para nós abrirmos uma casa de paz naquela casa, e nós começamos algumas semanas ali ministrando a palavra, e Deus pegou aquele casal, foi realmente algo muito poderoso. Tem 6 meses, está completando 6 meses que eles estão conosco na igreja, e o Diego está limpo, totalmente limpo. Deus restaurou a vida dele, a identidade dele. Ele é filho amado, ele entendeu a revelação da graça de Deus na vida dele, e inclusive foi ele que me levou ao aeroporto para eu poder ir para São Paulo. Estava em São Paulo, de São Paulo vim para cá. É uma pessoa que está servindo o reino, e eu louvo a Deus. E engordou 20 quilos, irmão, só para você ter uma ideia. E estava só o couro e o osso, e Deus transformou a vida dele. Pena que eu não tenho uma foto aqui. Eu lembrei dele enquanto o pastor estava falando a respeito do corpo de Cristo, de você acreditar, de investir, né? O testemunho do irmão, de orar, de investir, e isso é muito precioso. E isso, de certa forma, ativou na vida da igreja, de nós realmente termos esse olhar cheio de compaixão, com este encargo de realmente acreditar que vidas são mais preciosas do que qualquer outra coisa. Amém? Eu tive esse encargo neste momento de compartilhar uma palavra, e o tema da palavra é a adoração, louvor e adoração na célula. Quantos aqui estão ativados na célula, vivem a vida na igreja através da célula? E nós já foi ministrado muitas palavras aqui que foram se encaixando, né? Uma na outra. Deixa eu beber uma água aqui, que eu estou com a voz. Um pigarro aqui. Quero que você abra sua Bíblia comigo em João, no capítulo 12. Foi passado ontem e hoje um vídeo falando do ciclo, né, da vida da célula ativa, que é um ciclo que começa pela comunhão, a edificação, o evangelismo e a multiplicação. Então, isso faz parte da vida da igreja e da célula, que é uma extensão também da igreja local, porque você está ali sendo igreja, né? Como diz o pastor José Carlos, vamos igrejar, né? Isso é muito precioso. Aqui em João, no capítulo 12, eu vou falar mais específico sobre a adoração e o louvor dentro da célula, e a importância que nós temos dessa ferramenta, que é o louvor e a adoração na célula. Mas eu quero chamar a atenção com você, dentro desse texto, que eu gosto muito. Inclusive, esse texto me inspirou a escrever um capítulo do meu livro. Deixa eu falar rapidamente aqui, só abrindo um parênteses. Deus me deu a oportunidade de escrever um livro chamado Adoração com Propósito. São 11 capítulos, 142 páginas. Aqui atrás tem uma apresentação do pastor Ademar de Campos,
que é um grande homem de Deus, que eu tenho como referência na minha vida, mais de 30 anos de ministério. Nós estávamos conversando, né, a respeito da época da comunidade, Bené, e o pastor Ademar de Campos é um homem que nós percebemos, tanto ele como o pastor Asaf Borba, são pessoas que, na adoração, passou já algumas estações e gerações, e eles permanecem firmes no propósito, não negociaram seu chamado, não se venderam. E eu estou muito novo nessa caminhada, mas eu olho para eles e eu vejo eles realmente como referência, porque eu não sou um produto, eu sou um ministro, e eu quero ser canal de bênção na vida da igreja por onde eu for. E é disso que eu vou falar também, e isso não serve apenas para mim, que às vezes viajo e estou aqui e em outro momento, em outro lugar. Isso serve para nós que somos ministros, cada um de nós somos ministros. E eu vou falar a respeito da ministração do louvor e da adoração dentro da célula. E esse livro não é apenas para ministros de louvor e adoração. Esse é um livro para adoradores. Eu tenho certeza que nesta tarde Deus já encontrou verdadeiros adoradores aqui. Adoradores apaixonados. Aqui vai falar sobre adoração pessoal, adoração coletiva, adoração espontânea, adoração profética, algumas experiências que o Senhor me permitiu viver ao longo desses anos. E detalhe, eu nunca tive uma pretensão de escrever um livro, sempre tive canções que Deus me deu a graça de compor. Eu costumo fazer as minhas canções baseado sempre na palavra, são canções cristocêntricas, exaltando o nome do Senhor. E o pastor Reinhard ministrou uma palavra, liberou uma palavra profética na minha vida há 3 anos atrás, dizendo que Deus iria me dar a oportunidade de escrever um livro que seria para a edificação da igreja na área de adoração. 1 ano depois, aconteceu. Então, de fato, isso aqui é uma resposta de uma palavra liberada. Então, há uma unção de Deus aqui neste livro, pelo conhecimento e a revelação que Deus trouxe ao meu coração, e eu partilho aqui em alguns capítulos, 11 capítulos. Está lá atrás, aqui depois se você quiser adquirir, temos os nossos CDs, aqui o CD Autor da Vida, né, que é o meu primeiro álbum, tem participações do Cris Duran, Degma Marques, a minha irmã canta comigo aqui, a Mariana Valadão também, tem esse álbum aqui, Diferente da Multidão, tem participações da Nívia Soares, o David Keelan, e tem mais 2 álbuns ali, que é o Devocional, que é um CD de coletânea das canções que eu peguei das melhores dos 3 álbuns e compeli no mesmo álbum, para o seu tempo a sós com Deus, as canções que eu particularmente gosto mais e que falou mais comigo ao longo da produção de cada uma delas. E tem o CD Amor Real, que é o mais recente, que fala do amor, da graça e do perdão de Deus para conosco. Aqui em João, no capítulo 12, a Bíblia diz assim: 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um banquete em homenagem a Jesus. Marta servia, repita comigo, Marta servia. Continuando, e Lázaro sentou-se à mesa com ele. Diga comigo, Lázaro estava sentado à mesa. No verso 3, então Maria tomou um frasco de perfume caro, feito de essência de nardo, e derramou-o sobre os pés de Jesus, enxugando-os com os seus cabelos. A casa encheu-se com a fragrância do perfume. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença. Ó Pai, como é bom ouvir a Tua voz. Nós queremos, ó Deus, continuar, ó Deus, com esta sensibilidade para ouvir a Tua voz que fala conosco em todo o tempo, a Tua palavra que é viva, que é eficaz, que não volta vazia, que ela possa, Deus, ser lançada no nosso espírito, no nosso coração como uma semente, e que ela venha produzir frutos permanentes para a glória do Senhor. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu posso aqui contextualizar esse texto de João, capítulo 12, como uma célula, amém, irmãos? Uma célula onde que nós até, na palavra do pastor, nós vemos ele falando, né, da irmã que tem um encargo de fazer o lanche para a célula, e isso é muito bom. É bom, não é, irmãos, o lanchinho na célula? Na figura de Marta, nós vemos aqui a figura do servir, de realmente deixar tudo preparado, a casa preparada, organizar o lanche, organizar as cadeiras, seria um papel do anfitrião e até mesmo do líder de célula, de realmente deixar tudo preparado para que o ambiente esteja propício para nós então realizarmos a nossa célula. Falo isso porque hoje,
como líder de célula, né, da nossa mega célula, que foi essa estratégia que Deus nos deu na nossa casa, eu e minha esposa, a gente tem o prazer de lavar a área do fundo da nossa casa, deixar tudo limpinho, colocar as cadeiras, apesar que as cadeiras não dá para o tanto de pessoas, glória a Deus, os jovens já sentam no chão mesmo, e nós deixamos tudo preparado, organizado, como a função de Marta, de realmente você organizar, de você realmente servir, de você realmente deixar as coisas preparadas para um ambiente propício. Então, faz parte da célula a figura de Marta, né? Aquela pessoa organizada, aquela pessoa que não deixa nada para a última hora, mas ela está ali procurando fazer o melhor para que a célula fique de uma maneira organizada. A figura de Lázaro, e eu quero aqui só pincelar, porque eu quero chegar na figura de Maria, hoje nós vamos falar sobre o louvor e adoração. A figura de Lázaro nos traz a comunhão. A Bíblia diz que Lázaro estava sentado à mesa. O que é estar assentado à mesa? Diga comigo, estar assentado à mesa é compartilhar do mesmo pão. Quando você assenta à mesa para comer, você tem a oportunidade de comer do mesmo pão, de partilhar daquilo que está em comum à mesa. Então, sentar-se à mesa na figura de Lázaro nos traz a figura da comunhão, que também faz parte do ciclo da célula. É importante nós estarmos em comunhão, o corpo bem ajustado, como foi ministrado agora há pouco. Realmente nós sabemos a necessidade do outro, nós sentimos a dor do outro, a compaixão pela vida do outro. É isso que nós temos vivido lá como igreja local, e isso tem sido ativado, porque pastor Marcelo estava com ele fim de semana passado em Boa Vista, numa conferência da Vinha, em Roraima, e ele ministrou uma palavra muito forte. Nós só teremos autoridade na vida das pessoas que o Senhor nos confiar no dia que nós olharmos para a dor delas, a necessidade delas, e nós realmente olharmos com o olhar de Cristo. E isto faz parte da comunhão, não é apenas o partilhar do pão, não é apenas comer na mesma mesa, mas é você olhar para os olhos da pessoa que o Senhor tem confiado para estar naquela célula, e você saber que além daquela pessoa, ela pode ser um grande ou uma grande mulher de Deus, porque você olha para ela com os olhos de Jesus, e você acredita que Deus pode transformar a vida dela. A figura de Lázaro nos traz para a mesa, nos traz para esta comunhão, nos traz para esse alinhamento à palavra, nos traz também para termos relacionamento. Nós só sentamos à mesa para tomarmos um café, né, pastora Kênia? Eu cheguei ontem e ela já foi preparando um café. O pastor no caminho já perguntou se eu gostava de café. Eu falei assim, eu sou apaixonado em café, eu sinto cheiro de café longe. E aí ela, você gosta de café mais fraco ou mais forte? Eu, mais forte. Nossa, então você é um dos nossos. Mas até isso está em comum. E nós tomamos um café ali, sem nenhuma cerimônia, né, pastora? Ela falou assim, é bom demais receber gente como a gente, aonde a gente se sente à vontade, não precisa fazer ali uma cerimônia, porque relacionamento, você tem a liberdade de poder expor as suas fraquezas, as suas limitações com pessoas que você tem como referência, que pode te ajudar, que pode fazer com que você seja fortalecido pela fé através da palavra. E a célula é um ambiente propício para você ser fortalecido nesta unidade, nesta comunhão e neste relacionamento uns com os outros, aonde Deus está trazendo o alimento à mesa. Você crê nisso, irmãos? Talvez você tenha as suas debilidades, as suas limitações, como Mefibosete. Quantos conhecem a história de Mefibosete, né? Que tinha a sua limitação nas pernas, mas quando ele assenta à mesa do rei, diante de todos, ele se apresenta igual. Sabe, na mesa do rei nós somos todos iguais. Porque não há falha em mim que me acuse para que eu não tenha a oportunidade de assentar à mesa. Deus está chamando a igreja para assentar à mesa, para comer do pão da presença, para beber do vinho novo, desta fonte inesgotável. E isso faz parte da vida da igreja. Agora a figura de Maria, onde que nós vamos entrar de uma maneira mais profunda, que fala da adoração extravagante, da adoração intensa, profunda. Nós vemos aqui que Maria, a Bíblia diz que ela estava aos pés de Jesus, e ela pegou um perfume
caro, um nardo precioso, e ela lança aquele perfume aos pés de Jesus. Isso fala o quê? De uma entrega sem limites, sem reservas. Diante do Senhor, a pessoa mais importante na nossa vida, na nossa célula, quando nós estamos ali reunidos, se nós estivermos ali e o Senhor não estiver, não valeria a pena estar reunido. O propósito de estarmos reunidos como igreja na célula é porque sabemos que ali naquela comunhão existe uma pessoa chamada Jesus Cristo, que Ele habita em meio aos louvores do seu povo. Ele está à mesa, Ele é o pão da presença, Ele é o vinho novo, e Ele quer liberar tudo isso na nossa vida. A Bíblia diz que Maria, então, de uma maneira ousada, ela se achega a Jesus e ela derrama aquele perfume aos pés de Jesus. E eu quero falar nesta tarde sobre o louvor, a importância do louvor e da adoração dentro da célula. Quantos acham que isso é importante? Diga amém. É extremamente importante, irmãos, assim como partilhar da palavra é algo que traz vida, que fortalece. A palavra de Deus não volta vazia, passará céus e terra, mas a minha palavra, ela permanecerá para todo sempre. O louvor e a adoração também traz benefícios. O louvor e a adoração é uma das ferramentas que Deus nos deixou para nos conectarmos com Ele. A palavra do Senhor diz lá em João, no capítulo 4, no verso 22, você conhece esse versículo? Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E o verso 23 diz, mas a hora vem, e agora é, vira para o seu irmão e diga assim, o momento é agora. Diga, o dia é hoje. Olha o que diz, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais assim que o adorem. Queridos, nós só vamos conectar com Deus através do nosso espírito, porque Deus é espírito. A palavra do Senhor diz que o homem espiritual discerne as coisas espirituais. Quantos homens e mulheres espirituais nós temos aqui? Diga amém. Se você é um homem ou uma mulher espiritual, você precisa adorar a Deus em espírito. Lá em Gálatas, não precisa abrir, no capítulo 4, no verso 8, eu quero correr um pouquinho aqui. A Bíblia diz assim, mas quando não conhecis a Deus, servis aos que por natureza não são deuses. Quantos um dia serviu outro Deus, adorou um Deus desconhecido? Levante sua mão. Você, antes de conhecer o Senhor, você era uma pessoa idólatra, você adorava outros deuses. Muitos aqui, achando que estava vivendo na verdade, só que na verdade não era a verdade, né? Ficou até redundante. Por que o louvor e a adoração é importante na vida da igreja e na vida da célula? Vira o seu irmão e pergunta para ele, por quê? Primeiro ponto, porque Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Diga comigo, Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Quando você começa a louvar, engrandecer o nome do Senhor, o que é louvor? Diga comigo, louvor quer dizer elogio. Quando você está louvando ao Senhor, sabe o que você está fazendo, irmão? Você está elogiando a pessoa de Jesus. E quando você começa a elogiar o Senhor, e eu quero abrir um parênteses aqui e quebrar talvez um conceito que você tinha de louvor. Louvor não é apenas música. A música é um dos instrumentos que eu tenho para externar o meu louvor e a minha adoração. Porque se o louvor ficasse restrito apenas à música, seria privilégio apenas àqueles que cantam. Mas o louvor quer dizer elogio. Quando você está dirigindo o carro e você começa a dizer, Deus, Tu és grande, Tu és exaltado, Tu és poderoso, Tu és soberano, Tu és um Deus de glória e majestade. Quando você começa a elogiar o Senhor, você está louvando ao Senhor. Isso é louvor. Então o louvor está muito além do limite das músicas e dos acordes musicais. E quando você começa a louvar, quando você começa a elogiar, eu costumo dizer, onde Deus é honrado, Ele sempre se manifesta. Se você honrar o nome do Senhor, Ele vai se manifestar em glória.
Ele vai se manifestar em poder, Ele vai revelar o coração dele ao seu coração, meu irmão. Existem segredos no coração de Deus. Meu pai costuma dizer que esse é o meu versículo predileto. A Bíblia diz lá em Salmos 25, no verso 14: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Tem uma outra versão que diz: os segredos do Senhor é para aqueles que o buscam. Existem segredos guardados no coração de Deus que podem ser revelados ao teu coração na medida que você honra o nome dele e você começa a elogiar e reconhecer quem ele é na sua vida. O grande eu sou. Por que o grande eu sou? Porque no momento da sua fraqueza ele é a sua força. No momento da adversidade, Ele é a sua saída, Ele é a sua solução, Ele é o seu socorro bem presente. Ele se manifesta a nós quando nós recorremos e nós clamamos pela presença dEle. E eu tenho certeza que Deus está resgatando na igreja. Quando digo na igreja, eu digo de uma maneira geral, a presença da glória, a unção de Deus. Irmãos, eu tenho viajado, eu compartilhei tomando um café da manhã com o pastor Marcelo Almeida no fim de semana passado. E ele perguntando para mim como que tem sido, né, as ministrações, e eu ministro muito, não só nas conferências da Vinha, da Videira, as igrejas associadas, mas também em outras denominações, outras igrejas. E eu estava contando para ele de uma maneira geral, como nós, agora dizendo de nós aqui restrito, irmãos, como nós somos privilegiados pelo alimento que nós temos comido e alimentado. Sabe, muitas vezes eu chego em um lugar com tanta fome, com tanta vontade de realmente partilhar do pão da presença, de ativar a vida da igreja, de realmente ver os irmãos cheios do Espírito Santo, e as pessoas estão com a motivação totalmente errada. Quer ver, não a adoração, mas a música, quer ver ali um entretenimento. E isso é algo que às vezes eu reluto dentro de mim, porque quando eu chego em um ambiente onde eu percebo que o nome do Senhor não está sendo glorificado, não está sendo honrado, mas está fazendo um evento que vai ser levado ao vento, eu me entristeço. Mas quando nós chegamos num ambiente como este, onde nós temos fome pela glória e pela presença de Deus, e nós queremos viver no corpo de Cristo ajustados, alinhados, sabendo que Ele é o cabeça, e que nós podemos honrar o nome dEle, que Ele vai se manifestar em glória, então nós percebemos que o ambiente é totalmente diferente. Maria, quando ela se coloca aos pés de Jesus, como um ato de entrega, de uma adoração extravagante, uma adoração faminta, ela não estava preocupada com a sua reputação, ela não estava preocupada do que os seus irmãos iriam achar naquele momento, da sua atitude. A Bíblia diz que aquele perfume, ele exala, e ele então fica impregnado em toda a casa. Eu quero declarar sobre a sua célula, no momento do louvor e da adoração, todos vão ser impregnados com o bom perfume de Cristo. Porque a adoração, irmãos, ela tem esse poder de levar a mensagem do Evangelho no mais íntimo coração, quebrantar um coração, para que esse coração possa conhecer os segredos do coração do Pai. Quando estão entendendo, diga amém. Louvor então é o mesmo que elogio. Diga comigo, onde Deus é honrado, Ele vai se manifestar. Lá em Salmos 34, no verso 1, a Bíblia diz assim, bendirei ao Senhor em todo tempo. Em qual tempo? Diga comigo, em todo tempo. E a Bíblia diz, o seu louvor estará continuamente nos meus lábios, na minha boca. Então, irmãos, o louvor, o elogio, o reconhecimento de quem Ele é, precisa estar sempre nos nossos lábios. E eu te pergunto nessa tarde, você tem utilizado a sua boca para engrandecer o nome do Senhor, para a adoração ou para a murmuração? Qual tem sido o seu instrumento? A harpa de Davi ou as lanças de Saul? Porque a lança de Saul é para ferir, mas a harpa de Davi é para trazer o ambiente da glória de Deus. Deus deseja que você tenha harpas nas mãos, ou seja, adoração, elogio, louvor. E isso faz com que o ambiente da sua célula mude completamente. Abro parênteses e conto uma experiência. Essa canção que Deus me deu agora recente, que nós cantamos, Há segredos no teu coração, que desvendas na adoração e revelas a mim.
Quando Deus me deu essa canção, já compartilhei aqui, logo nós começamos a ministrar na igreja local, e Deus me deu essa canção 15 dias antes da Conferência da Vida Internacional, em Goiânia, do ano passado. O pastor Naor me convidou para ministrar o louvor na conferência. Eu ministrei essa canção na conferência, no final do ano passado, e eu comecei a ministrar na célula também. E quando eu fui ministrar na célula, eu fui compartilhar de como Deus me deu essa canção. E havia um casal ali na nossa célula, e eu comecei a falar sobre a paternidade de Deus. Eu estou abrindo esse parênteses e contando esse testemunho para você entender o quão importante é uma adoração profética, uma adoração genuína dentro da vida da célula, da vida da igreja na célula, porque isso faz com que as pessoas sejam curadas e libertas, porque o louvor transforma e liberta. E naquele momento, quando eu comecei a compartilhar, falando que nós temos um Pai, o Pai da eternidade, nós fomos realmente filiados, nós somos filhos, e naquele momento o André, que é um discípulo muito amado, muito tempo já de igreja local e frequenta a nossa célula, na célula de jovens, casou recentemente, ele começou a chorar copiosamente, ele não parava de chorar, e depois que acabou a célula, ele me abraçou e chorou, e eu deixei ele chorar, e depois ele veio compartilhar comigo, e falou assim: Léo, eu não tive um pai presente, eu conheço o meu pai, mas o meu pai, ele vivia dentro da minha casa, mas ele era ausente em casa. E ele começou a falar que ele sempre tinha vontade de chamar ele de pai, mas ele não tinha coragem, pela maneira como o pai criou ele. Ele tinha medo do pai dele. E por esse medo que ele tinha do pai, quando ele se converteu, ele não conseguia chamar Deus de pai. Porque ele tinha um remorso, um trauma de paternidade, e ele não conseguia. E naquela noite, Deus curou ele através da adoração. Porque quando eu comecei a ministrar e comecei realmente a trazer a direção que Deus estava trazendo naquela célula, ele entendeu que ele não está desamparado, que ele tem um pai que o ama de uma maneira incondicional. E naquele momento, ele começou a chorar copiosamente, sabe por quê? Porque ele teve coragem de cantar a música e dizer: Pai, meu Pai, Abba Pai, Tu és o meu Pai. Sabe, foi uma noite de cura. Se aquela célula acontecesse por causa dele, já valeu a pena, porque aquela vida nunca mais foi a mesma através da adoração que liberta, a adoração que traz cura, a adoração que realmente vem tirando tudo aquilo que não foi plantado pelo Senhor do nosso coração. Isso é muito importante. Adoração não é apenas uma música bonita. Adoração é você reconhecer quem Deus é na sua vida. É você reconhecer o poder, a grandeza, a majestade de Deus. E o louvor e a adoração, ela traz libertação. Existe um famoso ditado aí, com certeza você já ouviu: quem canta os seus males, espantam. Mas nós podemos mudar um pouquinho essa frase: quando você adora o Deus Altíssimo, Satanás tem que bater em retirada. Sabe por quê? Porque Satanás não suporta uma adoração sincera, verdadeira, diante daquele que é o Deus Todo-Poderoso. Quando você tem essa adoração extravagante, irmãos, saiba de uma coisa: o perfume de Cristo vai ser exalado na sua vida. O salmista Davi diz assim: assim como a costa anseia pelas correntes das águas, assim, Rei meu e Deus meu, suspira minha alma por ti. Uma curiosidade: você sabia que a costa, ela anseia tanto por águas, não é porque ela gosta de ficar bebendo água demais. A costa, ela anseia muito por água, sabe por quê? Porque quando ela percebe que do seu pelo está exalando aquele cheiro de carne que atrai ali, né, o predador, presa ou predador, né? Confundo, né? Predador tá certo, ela é a presa. O predador, o leão, sente o cheirinho de carne, e ele vai na sincronia. Então, a costa, quando ela encontra as primeiras águas na sua frente, ela mergulha nas águas, porque é do instinto dela, por alguns minutos, quando ela passa pelas águas, o cheiro de carne fica nas águas, e aí o leão perde o faro e não consegue mais tragar aquela costa. Por que a Bíblia diz: assim como a costa anseia por águas, assim, Rei meu e Deus meu, suspira minha alma por ti? Meu irmão,
que você possa ser um adorador ativo na sua célula e deixar com que o bom perfume de Cristo venha exalar na tua vida e todo o cheiro de carne vai sair, e aquilo que o diabo está tentando tramar e tentar roubar o seu foco, te levar para a tina, você não vai sair do foco e do propósito. Sabe por quê? Porque você decidiu mergulhar no oceano da graça, e no oceano da graça você sai do outro lado desfocando aquele que está querendo tragar. Você crê nisso? Quantos querem exalar o bom perfume de Cristo através da sua adoração? Diga amém. Quando Davi tocava, tangia a harpa, o espírito maligno saía da vida de Saul. Então quem canta seus males espanta. Espiritualmente isso tem mais poder. Uma vez eu estava ministrando numa igreja batista, lá em Joinville, e eu estava ministrando louvor. Olha o que aconteceu. Estava passando um casal na porta da igreja local. E quando ele passou na porta, ele ficou possesso lá fora. Ele não estava indo para a igreja, tá, irmãos? Ele ficou possesso lá fora. Adoração liberta, sim ou não? Ele ficou possesso e ele era um homem bem alto e bem forte. E a esposa dele, o namorado, não sei, bem magrinha e bem pequenininha. Era assim um contraste. E quando ele ficou possesso, ele já mudou o destino dele. Ele já foi entrando para dentro do prédio da igreja. E tinha os obreiros na porta. E eles não perceberam que ele estava possesso. E ele chegou assim, com a cara fechada, e pegou um obreiro pelo colarinho e já levantou ele lá em cima. E aí, o que aconteceu? Naquele momento que eu estava no teclado ministrando, todo mundo tirou o foco da adoração de Cristo e começou a olhar e começou a tentar sair do propósito ali. E Deus falou claramente: continue adorando, assim como Davi adorava, o espírito maligno saía da vida de Saul, a igreja precisa continuar adorando, e ele vai ser liberto agora. Então eu chamei a igreja de volta, vamos continuar adorando e orando, porque há poder na adoração, e nós vamos adorar, e o espírito maligno vai sair da vida deste homem agora, e nós começamos a adorar, e aquele homem foi liberto naquele mesmo instante. Sabe, queridos, eu creio no poder da adoração, uma adoração genuína, uma adoração que me liga aos céus, uma adoração que move céus em terra, em meu e em seu favor. E Deus está à procura desses adoradores, e eu espero que nesta tarde Ele já tenha te encontrado. Paulo e Silas, falando sobre o louvor que liberta, a Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no verso 25, que pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos escutavam. De repente, houve um tão grande terremoto, que foram abalados os alicerces do cárcere, e logo se abriram todas as portas, e foram soltos os grilhões de todos. A adoração aqui de Paulo e Silas trouxe o que? Libertação, não somente para ele, mas para todos que estavam presos ali naquele ambiente. Quando você começa a adorar a Deus em espírito e em verdade, não somente há uma libertação genuína no nosso interior, como todos aqueles que estão conosco nas células também são libertos. Porque a adoração liberta. Diga comigo, a adoração liberta. E nós vemos aqui nesse contexto que a adoração de Paulo e Silas dentro daquela prisão trouxe libertação naquela prisão e salvação para quem? Para o carcereiro. E para quem mais? Para toda a sua casa. Por isso a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Eu declaro em nome de Jesus muitas células ativadas, porque a tua casa vai se render diante do Senhor. Você sabe a importância do louvor e da adoração, e você vai colocar em prática esta ferramenta também dentro da célula. Você agora tem uma responsabilidade daquilo que você está aprendendo nessa tarde. Você agora, ao voltar para a sua célula, né, o ministro de louvor ali, talvez você não tenha um ministro de louvor, coloca um CD, não importa. O que importa é você realmente ter fome pela glória de Deus e deixar com que o ambiente seja propício. Não tenha o louvor e a adoração na célula como um momento de passatempo, de passagem. Você já tem o quebra-gelo que é para isso, para realmente quebrar o gelo, mas a adoração é para ativar o fogo.
A adoração é para trazer libertação. A adoração é para que as pessoas possam entender que existe um caminho por meio desta ferramenta onde você pode descobrir os segredos do coração do Pai. Entrando um pouco na palavra do pastor Azemar de ontem, que ele falou sobre o medo, né? Josafá teve medo. O problema não é ter medo, mas é a minha posição diante do medo, sim ou não? Né? Qual que é a minha posição quando o medo chega? E algo interessante nesse texto de 2 Crônicas, no capítulo 20, que lá na frente, nós percebemos que Josafá, ele então, além de apregoar jejum em todo Judá, ele convida todo o seu povo para também se prostrar e, diga comigo, adorar. Josafá, ele percebe que ele poderia, juntamente com o seu reinado, gerar um ambiente de adoração, um ambiente onde o nome do Senhor seria honrado, e Deus iria se manifestar, e que a peleja não era deles, mas era do Senhor, e ali, a palavra do Senhor diz que eles se reuniram todos, e eles começaram a cantar um novo cântico, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Sabe, você pode levantar as suas mãos e dizer: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Sabe, queridos, e essa adoração ali, que foi dirigida por Josafá, vamos adorar, vamos nos prostrar, vamos entoar louvores, vamos declarar: rendei graças ao Senhor, porque sua misericórdia dura para sempre. Qual foi o resultado disso? A Bíblia diz que todos os inimigos que estavam vindo contra o seu reinado foram desbaratados. Eles começaram a destruir-se um ao outro. Eu quero dizer algo para ti, meu irmão. Quando você coloca esta prática em ação, você vai começar a experimentar do extraordinário de Deus na sua vida. Eu não canto, pastor, eu não tenho o dom da música. Eu não estou dizendo de música, eu estou dizendo para você ter um coração realmente que expressa e que reconhece quem Ele é na sua vida. Lembra de Jairo, quando encontra com Jesus, e a Bíblia diz que Jairo, quando viu Jesus, vendo-o, reconheceu. Adoração é reconhecer. Vendo-o, reconheceu e prostrou-se aos seus pés. Tinha uma multidão, tinha muitas pessoas ali, mas Jairo naquele momento, ele se tornou uma pessoa diferente da multidão. Sabe por quê? Porque ele reconheceu que aquele homem chamado Jesus Cristo não era qualquer pessoa. Reconheça quem Jesus é na sua vida. E eu quero dizer algo para ti: quando você reconhece quem Ele é na sua vida, você então se torna conhecido por Ele. E Ele revela o coração dele ao teu coração. E te digo mais: quando você adora este Deus, você vai se tornando cada dia mais semelhante a Ele. Diga comigo: eu me torno semelhante ao Deus que eu adoro. Quantos adoram Deus vivo, poderoso? E eu te pergunto nessa tarde: você acha que Deus tem algum problema financeiro? Deus tem algum problema de relacionamento? Não. Deus é Deus, Ele é soberano. E quando você se relaciona com Ele, você se torna parecido com Ele. A Bíblia diz lá em Salmos, no capítulo 115, nós vamos encerrar, verso 1 ao 8, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Ao nome de quem, irmãos? Do Senhor, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Por que perguntariam as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus. Repita comigo: o nosso Deus está nos céus. Continuando, a Bíblia diz: Ele faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos dele são prata e ouro, obra das mãos do homem. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem mãos, mas não apalpam. Tem nariz, mas não cheiram. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Semelhantes a eles sejam os que fazem, e todos os que neles confiam. O que a Bíblia está dizendo aqui? Se eu adoro um Deus vivo, um Deus que é soberano, um Deus que está cheio de glória e majestade, um Deus que tudo pode, um Deus que tudo vê, um Deus que é o meu pastor, o meu provedor, Jeová Jirê, eu me torno semelhante a Ele.
Deus quer que você seja um adorador autêntico, verdadeiro, que o adore em espírito e em verdade, com intensidade, com profundidade, porque Deus não vai revelar o profundo para pessoas rasas. Nós não podemos ter o profundo de Deus se nós não queremos sair da praia. Nós não vamos ter o profundo de Deus se nós não temos a figura de Maria dentro de nós, de realmente adorarmos ao Senhor de uma maneira extravagante e entendermos que quando Ele chega, tudo em minha volta perde o valor, porque Ele é o meu maior tesouro. Ele é o nosso tesouro verdadeiro, meu irmão. Como o pastor Azemar mesmo disse, aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Que o nosso coração, seja na célula, seja na vida da igreja, seja no nosso trabalho, seja na faculdade, seja por onde formos, dentro do carro, na rua, na faculdade, que você possa colocar o teu coração diante do Senhor, porque o nosso alvo é o Senhor, a nossa adoração é para o Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, desde agora e para sempre. Você crê nisso? Chegou um tempo de Deus realmente restaurar esta adoração autêntica, genuína, sem máscaras. Uma adoração sem máscaras. Sabe, irmãos, eu estava numa feira cristã agora em São Paulo, anteontem, a Expo Cristã. E eu faço parte de uma gravadora, os meus CDs estão numa gravadora que é a gravadora Sony Music, é uma gravadora internacional, tem toda uma estrutura e eles fazem um trabalho que eu sozinho não consigo. Mas é uma linha muito fina, irmãos. Eu estava ali na feira e por um momento eu fiquei assim, zonzo de ver tanta coisa acontecendo e ver tanta coisa fora do propósito. Tanta coisa tomando um rumo que não está nada para o caminho, para o propósito que é a vontade de Deus. Pessoas ali se vendendo, pessoas ali querendo pisar no outro para poder se destacar, querendo realmente só mídia, querendo só aparecer, querendo que a sua música seja o hit do momento. E eu vendo aquilo, eu falei assim, Deus, o Senhor me trouxe aqui, será que esse é o ambiente que o Senhor me quer? E aí Deus me fez lembrar de uma palavra que eu recebi do pastor Reinhard, pastor lá em Buenos Aires, numa conferência que nós ministramos juntos. Estava eu, minha esposa e meu filho, nós estávamos ali, né, numa capacitação com os pastores ali, numa casa mesmo do pastor, e Deus usou a vida do pastor Reinhard para colocar a mão na minha cabeça e dizer, filho, eu te separei para você estar no meio deles, mas para que você possa influenciá-los, e para que essas pessoas possam olhar para você e dizer, é por este caminho, é por este propósito que vale a pena viver. Sabe, irmãos, Deus quer que nós sejamos influenciadores. Pessoas que por onde passar vai marcar vidas, vai tocar pessoas através da adoração, da palavra profética, do dom que Deus ativou dentro de você. E Deus quer isso, Deus quer despertar, Deus te trouxe aqui, não foi em vão, foi com este propósito, para você entender que a adoração na célula é importante, que a palavra também é importante, que a intercessão é importante, que você viver um corpo ajustado é importante, para você sair daqui alinhado ao coração de Deus. E quantos querem ser alinhados cada dia mais, diga amém. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa tarde, em nome de Jesus. E eu só vou ler o último versículo que está em Salmos, no capítulo 100. Salmos, capítulo 100. A Bíblia diz assim, na minha versão, gostei dessa versão aqui para esse versículo. Versão viva diz assim, cantem alegremente ao Senhor, todos os moradores da terra. Obedeçam a Ele de coração alegre, entrem na sua presença com música e canções alegres. Cadê o povo alegre dessa terra? Diga amém. Compreendam bem isto. O Senhor é o nosso Deus. Diga comigo, o Senhor é o nosso Deus. Continuando, diz assim, Ele nos criou e pertencemos a Ele. Quantos pertencem a Ele? Diga amém. Diga, eu pertenço a Ti, Senhor. E a Bíblia diz, somos o seu povo e seu rebanho. E o verso 4 e 5, para encerrar. Entrem pelas portas do seu templo com ações de graças. No pátio da sua casa, cantem hinos de louvor. Eu faço isso na minha casa todos os sábados, na nossa mega célula. Então, vamos trocar aqui no pátio da sua casa. Diga ao seu irmão assim, ó, na sua célula, cantem hinos de louvor. Diga para ele assim, ó, elogie o Senhor. Contagie o ambiente com a adoração extravagante.
Diga para ela, e você vai ver os resultados. Continuando, deem graças ao Senhor e louvem o seu nome. E o verso 5 termina dizendo, porque o Senhor é bom. Quantos creem que o Senhor é bom? Diga amém. O seu amor cuidadoso e leal é eterno, e a sua fidelidade para conosco nunca acabará, ela durará para sempre. Diga comigo, o Senhor é bom, e a sua fidelidade e a sua misericórdia durará para sempre. Eu quero chamar a equipe rapidamente aqui. Eu gostaria que você segurasse na mão desse irmão que está do seu lado, neste momento. Aleluia. Será que acabou a bateria aqui? Ah, não, tá certo. Levante a mão desse irmão precioso que está bem do seu lado. Senti agora calor aqui, o fogo de Deus. Diga comigo assim, Senhor Jesus, tudo que eu aprendi nesta manhã, eu quero colocar em prática. Eu declaro sobre a minha célula, sobre a vida da igreja, um tempo novo, onde nós vamos desfrutar de uma adoração genuína, de uma adoração poderosa, que vai gerar um ambiente de glória, e o céu vai descer, pessoas serão curadas, transformadas, renovadas, libertas e salvas pelo teu nome, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Vamos encerrar aquecendo o nosso espírito. Nós palmas ao Senhor assim, ó. Eu quero andar contigo, ó Deus, e ser perfeito em tua presença. Quero viver tua plenitude, andar por fé e não por vista. Andar com Deus não é religião, é simplesmente uma decisão. A que viver de aparência, sou diferente da multidão. Eu quero andar contigo e permanecer nos teus caminhos, pois sei que tua glória brilha em mim. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, não temerei, porque o Senhor comigo está. Faça assim, ó. Pro outro lado. Assim, mano. Nós falamos ao Senhor assim, ó. Eu quero andar contigo, ó Deus, e ser perfeito em tua presença. Quero viver tua plenitude, andar por fé e não por vista. Andar com Deus não é religião, é simplesmente uma decisão. Pra que viver de aparência? O quê? Sou diferente da multidão. Celebre o nome dele e diga: eu quero andar contigo e permanecer nos teus caminhos, pois sei que a tua glória brilhará em mim. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, não temerei, porque o Senhor comigo está. Levante as suas mãos e diga: diferente, diferente. Diga bem forte: diferente eu sou. Diga: eu fui comprado por Ele. Fui comprado, resgatado, tua graça me alcançou. Agora com as palmas do Senhor, diga: sou. Diga assim, ó: diferente, diferente sou, diferente eu sou. Diga: eu fui comprado por Ele. Fui comprado, resgatado,
pecado, tua graça me alcançou. Tua graça me alcançou, tua graça me alcançou. Eu quero andar contigo e permanecer todos os dias, pois sei que a tua glória brilhará em mim. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, não temerei, porque o Senhor comigo está. Oh, 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 mais uma vez declare. Oh, 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 oh. Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa tarde. Aleluia. A palavra do Senhor diz: eis que estarei convosco até o seu último dia, até a consumação deste século. Então vira o seu irmão e diga assim: ó, Ele estará contigo até o seu último dia. Agora dê um sorriso e diga para ele: mas eu tenho uma boa notícia, depois você estará com Ele por uma eternidade. Quantos esperam por esse grande dia? Aleluia. Receba essa palavra em nome de Jesus. Foi um prazer servir vocês nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Se assente por um minuto. Nós vamos passar um vídeo aqui e depois nós vamos dar um intervalo para os irmãos até as 13h30. Amém? Então nós vamos passar o vídeo aqui e aí depois nós vamos liberar os irmãos até as 13h30, o nosso intervalo. Olá, irmãos. Nós, como é que fala mesmo? Começo? Por esses dias nós Coloca essa. estamos falando sobre É. espaço-tempo.
Olá, irmãos, esses dias nós estamos falando sobre as fases da célula. Hoje eu quero falar para você sobre a segunda fase, que é a fase da edificação. Esse geralmente é o momento em que nós encontramos muitos conflitos em nossas células, né? Esse é o momento onde as pessoas passam de um nível superficial, um relacionamento superficial, e elas começam a avançar para um compromisso mais familiar, para um compromisso mais, na verdade, para existir um compromisso como célula e como família de Deus. Então, nesse momento, é importante que você entenda, na sua célula vai ter muito conflito. Não pense que a sua célula está se desfazendo ou que você está perdendo o momento ou a estrutura da sua célula. Na verdade, é um momento importante para que nós possamos entender que somos muitos e diferentes, mas unidos com um só propósito. E também esse é o momento em que os propósitos da célula começam a se tornar mais claros. É quando as pessoas entendem que elas estão ali para expressar a Cristo, para ser uma igreja de vencedores, onde cada membro é um ministro, cada casa é uma extensão da igreja, com o propósito de dominar a sua cidade, a sua região, o seu estado para o Senhor Jesus. E assim podemos expressar e ter uma igreja de vencedores. Também é um momento em que a nossa igreja, a nossa célula está preparada para receber os novos na fé. É onde se levanta novos pregadores da palavra, onde se levanta novas pessoas que podem compartilhar, fazer louvor além do líder de célula. Qual fase a sua célula está?